Nós vamos retomar nossa exposição da Carta aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós estamos no capítulo 2 e ainda no verso de número 4, que diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, especialmente esta expressão, sendo rico em misericórdia. Vamos orar. Senhor, Deus gracioso, misericordioso e bom, nos humilhamos diante de Ti, Senhor, porque temos pecado contra Ti, pensamentos, palavras, ações. Somos homens de lábios impuros, que habitamos no meio de um povo de impuros lábios. E nós sabemos que Tu és santo, santo, santo. E não terás por inocente o culpado. E, Senhor, Tu dizes na Tua palavra: quem vos requereu, só pisardes os meus átrios. É verdade, Senhor, quem somos nós para estarmos na Tua presença, na Tua igreja, pronunciarmos o Teu nome, cantarmos louvores, salmos, pregar a Tua palavra? Não merecemos nada, somos indignos, pecadores. Mas, Senhor, nós confiamos aqui no sangue precioso do Senhor Jesus, na mediação mais que suficiente dele, por sua justiça, pela obra que ele fez por nós na cruz, morte e ressurreição. Confiados, ó Deus, de que o Senhor quis aplicar em imputada a nós, a justiça dele, de Cristo, nós ousamos nos aproximar de Ti. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Limpa-nos, lava-nos de todo o pecado que temos cometido e que entristeceu o Teu Espírito Santo e que eventualmente possa atrapalhar nossa comunhão com o Senhor e a recepção da Tua palavra, a aplicação dela no nosso coração. Senhor, tem misericórdia, tira tudo que possa impedir e abençoa-nos e visita-nos. Fala ao nosso coração. Nós precisamos, Senhor, estamos vivendo uma hora difícil de apostasia. Nós estamos rodeados disso e respiramos, Senhor Deus, a incredulidade e o afastamento do Senhor de todos os lados. E, ó Senhor, tem misericórdia de nós, como igreja. Precisamos ouvir a Tua voz, precisamos que Tu fales ao nosso coração, precisamos que Tu nos visites pela Tua palavra e Tu nos sacuda. Precisamos, ó Deus, que alguma coisa nova, preciosa, atinja o nosso coração, para a Tua honra, para a Tua glória. O Teu nome tem sido vilipendiado, blasfemado entre os gentios por nossa causa. Não temos inspirado
no nosso viver, aquilo que o Senhor possa usar para mover o coração dos pecadores, para exaltar teu nome, tua glória e a cruz em toda a sua glória. Por isso pedimos perdão, Senhor Deus, porque temos deixado a desejar no nosso testemunho, em nossas ações, no nosso viver. Por isso, Senhor, é que dizemos que carecemos muito do Senhor. Que Tu nos visites, que Tu nos santifiques, que Tu operes a mudança, que nos convertas. Tem misericórdia, socorre-nos, ó Deus, pelo zelo que Tu tens ao Teu nome, à Tua glória, pelo amor que Tu tens à Tua igreja, pelos Teus santos e eternos propósitos. Visita-nos, Senhor, com o Teu poder, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Em nome dEle. Amém. Nós estamos já falando um tempo sobre esta riqueza da graça, da misericórdia de Deus. Porque esse é o propósito do apóstolo Paulo. Ele começa falando da nossa miséria, do nosso pecado, da situação terrível que nós nos encontrávamos e como Deus mudou isso. Porque o propósito dele é glorificar a graça de Deus. As misericórdias do Senhor, ricas, infinitas. Então, nós ainda estamos nesta expressão que nós acabamos de ler aqui, mas Deus sendo rico em misericórdia. Queríamos, como anunciamos da última vez, tratar desta riqueza da misericórdia de Deus em 3 aspectos. O primeiro é, ele é rico de misericórdia na sua própria natureza. Isso é natural de Deus ser misericordioso. Segundo, vamos tratar da riqueza da sua misericórdia por causa dos seus propósitos eternos, dos seus decretos para conosco. E vamos tratar dessa riqueza de misericórdia, por último, pelo preço que foi pago para que nós pudéssemos ter direito e usufruir desta misericórdia. Então vamos começar primeiro pela sua própria natureza. Meus irmãos, o texto diz, por exemplo, a respeito de nós, que diz assim: éramos por natureza, o verso 3, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. É isso que somos por natureza. Naturalmente, você não precisa se esforçar para pecar, não. Isso é natural. E por causa disso, somos naturalmente também filhos da ira. Mas Deus, por natureza, naturalmente, é rico em misericórdia, por causa da sua natureza. O seu coração, o coração de Deus, é uma mina de misericórdia que flui sem cessar, sem parar. Você já viu uma mina, uma fonte de água, como ela brota e não para, e não para, e não para, e brota? Claro, isso é um exemplo pobre, porque às vezes as fontes secam, né? Mas não, o coração de Deus é uma mina de misericórdia, por causa da sua natureza, por causa dos seus atributos. Todos os seus atributos desembocam na misericórdia. Então, por causa da sua natureza, por causa do seu santo nome, que tem tudo a ver com a sua natureza. Vamos abrir em Êxodo, no capítulo 34, Êxodo
34, veja os versos 5 e 6. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. O nome do Senhor tem a ver com sua identidade, com sua natureza, quem ele é. E passando o Senhor por diante dele, clamou. Moisés clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais, dos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então, é da natureza do nome santo do Senhor ser grande em misericórdia. Então, quando nós lemos que ele é rico em misericórdia, nós temos que levar em consideração a natureza de Deus. Ele é assim o seu santo nome, é assim que ele é por natureza. É assim que ele será naturalmente grande em misericórdia. Segundo, por causa do seu propósito e decretos eternos. Bom, Deus é misericordioso naturalmente, mas ele determinou distribuir, comunicar esta misericórdia conosco, seus eleitos, por decretos, pelo seu propósito eterno, ele quis. E então, nós temos que, ao meditarmos na misericórdia de Deus, pensar neste propósito. Ele tem em estoque misericórdia, mas poderia escondê-la e não comunicar. A nós. Contudo, não foi esse o seu propósito. Vamos voltar novamente a Êxodo. Vou aqui um pouquinho para trás no capítulo 20, Êxodo 20, verso 5, diz assim: Não as adorarás, nem darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Veja o que ele determinou com relação ao castigo, ao juízo para aqueles que o aborrecem. 3ª e 4ª geração, castigar, exercer juízo. Mas veja o contrário: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quer dizer, a diferença é aqui visível. 3 e 4 gerações para castigo e juízo, 1000 gerações para os seus, para aqueles que o amam, para aqueles que ele escolheu, 1000 gerações. Ele exerce misericórdia. E é interessante, não haverá 1000 gerações. Na verdade, nós nem chegamos a 100 gerações desde que o mundo foi estabelecido. 1000. Então, é para mostrar que não tem fim o propósito de Deus de usar sua misericórdia para com os que o amam.
Veja o Salmo 103, que nós cantamos, verso de número 7, diz assim, 103, verso 7. Manifestou seus caminhos a Moisés, 17, desculpe, verso 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Veja, que expressão! A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Uma expressão hiperbólica, porque a eternidade já bastava. A eternidade é a eternidade. Mas é mais do que uma eternidade, é duas eternidades. É claro, é uma expressão enfática, mas não tem fim. É assim a misericórdia do Senhor. Não dá para contar o Salmo 40, verso 5. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los, deles falar, mas são mais do que se pode contar. Estas maravilhas têm a ver com a manifestação da misericórdia de Deus para com o seu povo. Não tem como contar. Não há nada, não tem palavras, não tem como contar. E a palavra de Deus fala que esta misericórdia que é manifestada agora, ela continua e com mais intensidade no céu. Se nós abrimos na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 18, diz: o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. Naquele dia, quer dizer, é o dia que vamos estar com o Senhor. Então, que naquele dia a misericórdia da parte do Senhor se manifestará de forma maravilhosa. Ou então, Salmo 36, versículo 5, que diz assim: a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, e às nuvens a tua fidelidade. E Colossenses, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade e do evangelho. Então, é uma esperança preservada que está nos céus, preservada nos céus, essa manifestação da sua misericórdia na nossa vida. Isso vai continuar na eternidade, porque Deus não deixa de ser misericordioso. É claro que nós não vamos precisar da misericórdia de Deus no céu, como precisamos aqui agora. Nós precisamos aqui agora da misericórdia que envolve o perdão de Deus, por causa dos nossos pecados, da nossa natureza pecaminosa, da nossa condição. Precisamos todos os dias da misericórdia de Deus para perdão. Mas a misericórdia nos céus tem outro aspecto, a manifestação da misericórdia de Deus para com o seu povo já glorificado. Tem outros propósitos santos. O que é preciso entender que esta riqueza de misericórdia que nós usufruímos e que Deus tem destinado para nós tem a ver com a aliança,
tem a ver com as promessas da aliança, promessas que Deus fez a Davi, seu servo, que é Cristo. No Salmo 89, nós temos aqui um salmo que fala da aliança de uma forma extraordinária. Esse Salmo 89 é o Salmo de Etã. Então, ele fala de como Deus trata o seu povo por causa de Davi. Verso 3. Fiz aliança com meu escolhido, jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade, firmarei o teu trono de geração em geração. Aí ele diz assim, mais para frente um pouco, verso 28. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança. Ele está falando de Davi. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias dos céus. Claro que é Davi, mas é Cristo. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, e violarem os meus preceitos, e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões, com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, serei eu falso a Davi, a sua posteridade durará para sempre o seu trono como o sol perante mim. Então veja, essas são promessas feitas a Cristo com relação a nós, a igreja, a sua descendência, sua posteridade, semente espiritual, que somos nós. Então, a rica misericórdia de Deus tem a ver com aliança, com juramentos santos proferidos pela boca do Pai para com seu Filho com relação à igreja. São aquelas fiéis misericórdias prometidas a Davi, seu servo, que Isaías fala, nós vamos voltar a isso. Então, nós pertencemos a esta aliança. Aliança eterna, feita nos céus, na eternidade, entre Deus o Pai e Deus o Filho, que foi tipificada por Davi. O Senhor reitera todas as promessas feitas na eternidade a Cristo, falando como Davi. E então a manifestação da misericórdia de Deus de forma rica, abundante para com o seu povo tem sua fonte não só na natureza de Deus, no seu santo nome, que ele preza em ser misericordioso naturalmente, mas pelo propósito eterno, pelos decretos, pela aliança eterna que ele fez com o seu Filho a nosso respeito. Isso é maravilhoso. Mas, meus irmãos, o que é mais impressionante é que estas misericórdias se manifestam na nossa vida porque foi pago um preço por Cristo para que isso aconteça. Pelos méritos de Cristo.
cada misericórdia manifestada na nossa vida foi paga e corresponde aos méritos conquistados por Ele em nosso favor. Cristo pagou cada misericórdia que se manifesta. E, portanto, toda abundância e toda riqueza de misericórdia que há em Deus, no seu estoque, no seu tesouro, corresponde a um preço altíssimo que foi pago pelo Senhor Jesus. Isaías 55, no verso 3, inclinai os ouvidos e vinde a mim, 55, verso 3, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Veja que esse texto aqui vai ser mencionado em Atos, no capítulo 13. Guarde essa expressão, fiéis misericórdias prometidas a Davi. Veja como estas misericórdias têm a ver com a obra de Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 34. E que Deus, meu filho, hoje te gerei, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Então veja, desta maneira cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas. Que maneira? Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira eu disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Quer dizer, Cristo ressuscitou dos mortos, ele esteve um tempo que é chamado corrupção da morte, mas ele ressuscitou. A corrupção não venceu. De forma alguma, ele venceu a corrupção, ele ressuscitou. E isto, então, selou toda a sua obra pelo preço das fiéis misericórdias ou promessas feitas a Davi. Então, a obra de Cristo liberou a ação misericordiosa de Deus. Porque, meus irmãos, devemos lembrar o seguinte: Deus decretou isso, propôs na eternidade redimir seus eleitos e usar de misericórdia abundantemente para com eles, mas não podia fazê-lo. Não. Sem que Cristo realizasse a sua obra, e pagasse o preço, e recebesse o justo castigo, seria injusto Deus usar de misericórdia para com pecadores. Até os demônios iriam gritar no inferno: epa! Vai usar de misericórdia com eles, porque não usa conosco? Mas Cristo morreu e concedeu a Deus ser justo justificador e exercer misericórdia. Demônio algum pode gritar, porque Cristo não pagou preço algum para que misericórdia adentrasse ao inferno e visitasse os demônios.
mas ele pagou o preço em nosso favor, para que misericórdia fosse derramada abundantemente sobre nós. A obra de Cristo não aumentou em nada a misericórdia de Deus, mas concedeu a Deus agir com misericórdia sobre pecadores, ofensores dele, como nós, inimigos dele. E porque Cristo fez esta obra e ele colocou toda a nossa iniquidade sobre seu Filho, descarregou sua ira sobre ele, e ele pagou o preço com o seu sangue dos nossos pecados. Então, o caminho foi aberto para que a misericórdia viesse abundantemente, rica, profusamente derramada sobre nós. É por isso que lá em Efésios 3:8, a expressão liga a misericórdia à obra de Cristo. Efésios, voltando lá para Efésios 3, versículo 8, diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. As insondáveis riquezas de Cristo é a manifestação das insondáveis riquezas da misericórdia de Deus. É isso que é o Evangelho. O Evangelho é o anúncio das insondáveis riquezas de Cristo, das insondáveis riquezas da manifestação de misericórdia de Deus para com pecadores. Em Cristo podemos experimentar dessa insondável riqueza de Cristo, que é a manifestação da misericórdia de Deus. Ele pagou para isso. E é bom saber que Deus não dá nenhuma misericórdia à parte de Cristo, fora Cristo. Não existe nenhuma manifestação de misericórdia à parte de Cristo. Pensou essa palavra? Aí você talvez pergunte, mas ele não salva ímpios? Assim, no sentido não de salvar do inferno, salvação, regeneração. Não, não, não. Salvar de situações difíceis, porque a Bíblia diz que ele é salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. É salvador de todos os homens no sentido de é ele quem opera livramentos e tal, milagres, coisas extraordinárias que acontecem com os ímpios. A graça comum é uma manifestação da bondade de Deus para com os filhos dos homens. Ele manda chuva sobre justos e injustos. Mas, meus irmãos, tratar da misericórdia de Deus é tratar especificamente da ação graciosa, perdoadora, salvífica de Deus para com pecadores em Cristo Jesus. Por que adianta a pessoa ser salva de um desastre, um milagre de Deus, e aí depois morre e vai para o inferno? Cadê a misericórdia? Não é nada de misericórdia.
Deus age graciosamente porque ele tem seus planos e propósitos, ele usa os ímpios. E até livre e salvo porque ele tem planos e propósitos de usar os ímpios no seu propósito. Mas usar de misericórdia, rica misericórdia, que salva o pecador, que o redime, que lava os seus pecados, que o tira da condição de miséria e pecado, condenação para o reino do Filho, do amor, e dar a condição de ser adotado como próprio Filho agora de Deus que somos. Objetos do seu amor, do seu cuidado especial, porque a Bíblia diz que é para com esses que Deus tem o seu prazer na terra. É os que são objetos da sua misericórdia por causa de Cristo. Coisa extraordinária. Nele, Cristo, que é o Senhor, a plena redenção. Salmo 130, verso 7. Esse salmo está falando de Cristo. Salmo 130, verso 7. Veja que precioso. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção. Aí o verso 8. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Então, plena redenção. No Senhor há misericórdia. Nele, em Cristo, copiosa redenção. Então, Cristo abriu a fonte de misericórdia que não pode parar de fluir em favor dos eleitos, em favor da igreja. Thomas Gooden chega a falar que a obra de Cristo foi tão constrangedora para o Pai, tão constrangedora, em favor dos eleitos, que é impossível que Deus não use de misericórdia para com estes, por quem Cristo morreu. Seria uma injustiça da parte de Deus não usar de misericórdia. Thomas Gooden chega a usar essa expressão, uma injustiça da parte de Deus não usar de misericórdia para com aqueles por quem Cristo sofreu e morreu. Aliás, eu vi, porque a gente faz essa oração e diz, Senhor, em nome de Jesus, ouve, Senhor, minha oração, não é? A gente não faz. Aí a gente pensa assim, em nome de Jesus, quer dizer, não é em meu nome, é em nome do Senhor Jesus, quer dizer, é Ele quem tem os méritos para que o Senhor ouça minha oração. Eu não tenho. Mas é mais do que isso. Quando você fala em nome do Senhor Jesus, você está evocando todo o sofrimento, toda a agonia que Cristo padeceu na cruz. É como disser, Senhor, ouve e me acode pelos gemidos dele, pelo sofrimento, pela agonia dele na cruz. Em nome de Jesus, tem a ver com a obra sacrificial tremenda realizada por Cristo em nosso favor. Então, veja que o Pai, quando diz em nome do Senhor Jesus, ele vai ouvir, levando em consideração toda a obra que o Filho fez de agonia e dor em favor desses eleitos. Então, assim também, Deus leva em consideração
o que Cristo sofreu para usar de misericórdia para conosco. É impossível que ele não use de misericórdia para com aqueles por quem Cristo morreu. Thomas Gooden faz duas observações que eu quero rapidamente aqui fazer. Deus amou tanto os seus eleitos que, se necessitassem de toda a misericórdia que há nele, teriam. E se necessitarem, terão. Por causa do amor e por causa de Cristo. Especialmente por causa de Cristo. Toda a misericórdia de Deus, que é infinita, infinita. O estoque, os tesouros da misericórdia de Deus. Por causa de Cristo, se um eleito precisar, Deus dispensa. Ele é rico em misericórdia. Não para ele, Deus não precisa de misericórdia. Cristo não precisa da misericórdia, não precisou da misericórdia de Deus. Mas para nós. É isso que diz Romanos 10, 12, fala que a misericórdia de Deus é para nós. Romanos 10, 12. Para com todos. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Rico em misericórdia, para salvar. Assim, todo aquele que evocar o nome do Senhor será salvo. Então, a misericórdia de Deus é para os eleitos. É a nosso favor que ele conquistou o direito a esses tesouros. Há um texto em Deuteronômio 28, 12. Deuteronômio 28, 12. Eu agora estou colocando esse texto assim diante de mim, como objeto também da minha oração, porque nós temos que aprender a reivindicar as promessas de Deus e orar estas promessas, orar mencionando-as ao Senhor, porque Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. 28, 12 diz assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém não tomarás emprestado. Thomas Gooden está querendo falar aqui do bom tesouro que Deus tem. Tesouro de misericórdia, de bondade. Um tesouro guardado lá. Deus, o Senhor, abrirá o seu bom tesouro. Então, orar, dizer, Senhor, eu quero isso aí para mim, minha vida. Eu acho que nós podemos orar e pedir isso ao Senhor, porque a Bíblia diz tudo que for da vontade do Senhor, Ele nos ouve. Né? Está lá escrito em 1 João 5,14. Tudo que pedimos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Aí não tem dúvida que é vontade do Senhor, porque está na Bíblia. É vontade dele. Abrir o seu bom tesouro e derramar bênçãos na sua vida. É bom, podemos orar isso. A segunda observação é que nós necessitamos da misericórdia de Deus. Meus irmãos, onde houver um pecador e um pecado, haverá necessidade
das muitas misericórdias de Deus para salvar esse pecador. Deus é misericordioso, exatamente para pecadores. Que alguém pode pensar assim, mas eu sou tão pecador, que eu acho que Deus não vai me contemplar com misericórdia. Isso é um absurdo, porque é o pecador, na sua situação miserável, que atrai a graça e a misericórdia de Deus. Eu lembro de um pregador que disse assim, que a graça e a misericórdia de Deus é como água descendo as encostas para chegar no fundo. Onde está o pecador? No poço. É uma gravidade que chama e atrai. Então, o fato de você ser pecador é exatamente para quem a graça e a misericórdia de Deus é direcionada. Ela vai descer até lá. Seja quão fundo o poço, vai lá. Há dois tesouros naturalmente nossos. Tesouro de pecados. Lembra daquela expressão dos talentos? De quantos eram 10.000 talentos que deu para comprar um exército, alugar um exército. A multidão de pecados que nós temos é incontável, é mais do que os fios da nossa de cabelos da nossa cabeça. Ou como os grãos de areia. O que é que poderia mais dizer que possa mostrar claramente a quantidade, o montante de pecados que nós carregamos desde Adão, e depois, cada dia da nossa vida, acrescentamos pecados. E aí também temos um segundo tesouro, que é o tesouro da ira. Somos naturalmente filhos da ira. Mas, meus irmãos, que glória quando somos objetos do tesouro da misericórdia de Deus, que é muito maior que os nossos pecados, muito maior que tudo. As misericórdias de Deus nos livraram da ira, porque foram as misericórdias de Deus que desviaram a ira de Deus de nós para Cristo. Misericórdias de Deus que nos livraram do inferno. Do inferno. Eterno, eterno. Quanto custa essa misericórdia? Não só nos impediu de ir para o inferno, mas nos concedeu a graça de sermos perdoados eternamente. Dos teus pecados não me lembrarei jamais, eternamente. É grande. Nós temos que considerar isto, meus irmãos. As misericórdias do Senhor são riquíssimas. O Salmo 51, Davi entendeu claramente isto.
Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Temos que considerar isso. Misericórdias de um Deus infinito. Não é menos do que isso que nós precisamos. E elas estão dispensadas a nós por causa de Cristo. Agora, meus irmãos, tem uma coisa, é final. Porque é maravilhoso a gente ouvir isso, mas tem a contrapartida. A contrapartida é o seguinte: nós é justo sermos chamados de desprezadores das misericórdias de Deus. Porque, meus irmãos, toda vez que a gente ouve ou do amor de Deus, e das misericórdias, do que Cristo fez, se por um lado a gente se regozija, meu Deus, que graça, que glória, por outro, não há como não ficarmos envergonhados pela nossa resposta. Nossa resposta tão fraca, de dedicação, de consagração. Devíamos, com esta bênção tão maravilhosa, sentimos mais arrojados contra o pecado, contra o mundo, buscarmos mais a Deus, porque o amor de Cristo constrange, alguma coisa precisa acontecer. Quando a gente ouve isso tranquilamente. O texto de Thomas Gooden, que eu achei assim impressionante, curtinho, está em Jonas. Abre em Jonas, porque a gente sempre cita Jonas, Jonas 2,9, né? Lembra? Jonas 2,9, que diz assim: a salvação pertence ao Senhor. Mas veja Jonas 2,8, que diz... Jonas 2,8 diz assim: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Quer dizer, viram as costas para Deus que é misericordioso. Desprezam a Deus que é misericordioso. Quando falo idolatria aqui, você não deve pensar só em Maria, Aparecida, Conceição da Praia. Você deve pensar, por exemplo, que a avareza é idolatria, porque é adoração e servir ao Deus Mamon. O mundanismo é idolatria, é adorar a besta, segundo o ensino de Apocalipse. E tudo isso é desprezar a misericórdia de Deus. Vamos estar aqui. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Então, nós precisamos pesar estas coisas. Estamos ouvindo algo maravilhoso, extraordinário, numa frase: rico em misericórdia, sendo rico em misericórdia, mas Deus sendo rico em misericórdia.
Nós não podemos ficar indiferentes a isso. E nem ouvir isso como um sermão, acabou. Você tem que parar. Você tem que meditar, você tem que orar, você tem que dizer, meu Deus, eu não posso ouvir isso a respeito destas ricas misericórdias que são conferidas a mim por causa da sua própria natureza, que são conferidas a mim por causa do teu propósito e teus decretos, e que são conferidas a mim, e eu posso recebê-las porque Cristo as pagou com seu sangue. Eu não posso receber isso e responder com uma vida negligente, omissa, sem consagração, sem dedicação ao Senhor. E, meus irmãos, eu sei, você não pode fazer isso. Meu Deus, é isso mesmo, eu vou. Vai nada. Vai acabar aqui, tal, vamos sair, ninguém vai nem lembrar. Mas eu quero pedir que você ore ao Espírito Santo, porque é o único que pode, de fato, constranger o nosso coração. Aplicar a palavra de tal forma que ela constranja o nosso espírito, a nossa alma, e nos perturbe, e nos faz, de fato, responder como Deus quer e deseja a sua palavra. É uma obra do Espírito Santo, é uma obra de Deus. Eu não tenho nenhuma esperança de que isso possa surtir algum efeito na sua alma, na vida dos crentes e na minha própria vida, se não for por uma ação do Espírito Santo de Deus. Então, temos que orar para que a palavra de Deus se nos adiante, como diz o texto.